A guerra na Rússia e na Ucrânia já está acontecendo e você vai entender aqui o que o Brasil pode ser afetado com isso tudo. Olá, muito prazer, eu me chamo Gabriela Arruda, você está na Economia com Pouco e hoje o assunto é bem sério, é sobre essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e eu vou te falar aqui o que pode prejudicar o Brasil com toda essa guerra que está acontecendo. Bom, se você já quer saber sobre esse assunto de guerra, eu já peço para você deixar um like aqui, se inscreve nesse canal, porque assim eu trago sempre novidades do que está acontecendo e também sobre finanças. Bom, eu vou tentar fazer um resumo bem rápido do que levou a Rússia a ter invadido a Ucrânia. O que acontece é o seguinte, na verdade, Vladimir Putin sempre quis ter de volta aquela época da União Soviética. Tanto que para ele não reconhecia a Ucrânia como um país, e sim só reconhecia a independência de alguns distritos ali da Ucrânia. Como Putin já tinha esse pensamento, mas ele não podia tomar nenhuma ação, porque ele não podia, assim que ele tomou o poder na Rússia, lá na época lá de 2000, ele não podia chegar e invadir os países assim. Ele tinha que ter o conhecimento do que estava acontecendo e entender também como era o comportamento desses países com a Rússia. E vamos lá, o que aconteceu com a Ucrânia? A Ucrânia, até 2014, ela tinha um governo pró-Rússia. O que acontece? A Ucrânia ela é muito dividida. Tem a parte ali onde as cidades ficam mais próximas à fronteira, eles são muito pró-Rússia, e a parte mais voltada ali para a Europa, eles são muito pró-Ocidente. O que aconteceu foi o seguinte, em 2014 teve um grande movimento na Ucrânia e tirou o presidente que estava naquele momento no poder, que era um governo pró-Rússia. A partir desse movimento, começou já uma certa tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Em 2019, o presidente Zelensky foi eleito e o governo do Zelensky é totalmente pró-Ocidente, tanto que ele estava tentando entrar na OTAN. Imagina só, você no seu país que já queria a velha União Soviética de volta e aí o seu país vizinho se alia à OTAN, que também tem como aliado Estados Unidos e outros países que você já tem uma desavença. Foi isso que o Putin pensou. Se você pensar do lado do Putin, ele entendeu isso como uma ameaça. Se você pensar do lado da Ucrânia, eles devem ter imaginado, se aqui nós somos um país independente, nós podemos aliar a quem nós quisermos. Então, isso gerou um conflito, gerou uma tensão e o resultado vocês já podem ver. É a guerra que está acontecendo. Mas vamos lá, o que essa guerra está nos afetando? Bom, primeiro ponto, antes da guerra de fato acontecer, quando ainda estava ali no campo da especulação, o dólar tinha caído muito. E aí estava até bom para nós brasileiros, porque o dólar tinha disparado durante a pandemia e começou a entrar em queda, tanto que ele chegou até a ser operado a menos de R$5. Quando a guerra explodiu, o primeiro dia o dólar já disparou e ele vem vindo nessa crescente. A tendência é o dólar subir cada vez mais, porque o que acontece? Quando acontecem essas tensões de proporções muito grandes, o mercado, e quando eu falo o mercado são as pessoas e as empresas, elas tendem a colocar o seu dinheiro numa moeda mais forte. E quais são essas moedas fortes? São dólar e euro. Então eles tendem a sair dos mercados emergentes, tipo o Brasil, e irem para essas moedas. E ainda tem um outro fator nisso. A Rússia e a Ucrânia, elas têm uma das maiores produções de trigo do mundo. Então, com essas produções afetadas, porque eles estão mais preocupados com a guerra do que com todo o resto que está acontecendo, a tendência é que tudo que tenha o trigo como matéria-prima venha a aumentar. Então vamos lá, pode ter aumento dos combustíveis, porque o barril de petróleo já aumentou, o dólar subindo afeta todo o mercado. Nesse vídeo aqui eu já falei sobre isso, que o dólar subindo afeta e muito
os preços daqui do Brasil com relação às commodities e também ainda tem com relação ao trigo, e aí tende a subir cada vez mais. Então a inflação é capaz de ficar um pouquinho pior. Vale lembrar que isso tudo é no campo da especulação, tá? Até porque a gente não sabe qual vai ser os desdobramentos dessa guerra. Mas independente de economia e independente de como o mercado vai se comportar com isso tudo, a gente tem que ter um pensamento positivo para acabar com a guerra. Guerra não é bom para ninguém. Não é bom para o mercado porque fica com um monte de incerteza. Não é bom para quem ataca porque perde soldados. Já tinha saído nos noticiários que a própria Rússia não esperava que a Ucrânia fosse resistir tanto, até porque os russos entraram nessa guerra para ganhar. Eles já sabiam que iam ganhar essa guerra, porque eles têm um poderio, né, de exército muito maior do que a Ucrânia. E para a Ucrânia não precisa nem falar, porque é o país que está sendo atacado. Então pensa só das pessoas, dos refugiados que estão saindo ali da Ucrânia, indo para outros países. Pensa no seu país devastado, né? Eles podem perder totalmente o controle do país, né? O que provavelmente vai acontecer, porque a Rússia já está chegando perto da capital, então muito provável que a Rússia tome a capital da Ucrânia, né? Tenha o domínio, o poder sobre a capital da Ucrânia. Então fica ruim para todos os lados. Então vamos ter pensamento positivo para que essa guerra acabe o mais rápido possível. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque eu trago sempre novidades do que está acontecendo e sobre finanças. Um grande beijo e até o próximo vídeo.